Bom dia, meus alunos! Como estão vocês? Aqui quem fala é o professor Júlio e nós vamos começar mais uma semana que está recheada de conhecimentos. Hoje é dia 10 de maio de 2021, segunda-feira, e nós vamos começar as nossas atividades. A gente está chegando do domingo que foi Dia das Mães. E na sexta-feira eu pedi para vocês fazerem um desenho para a mamãe de vocês. Vocês conseguiram fazer? Entregaram para ela? Elas gostaram? Então eu quero que vocês me contem um pouquinho sobre como foi essa experiência do Dia das Mães na casa de vocês. Hoje nós temos programado a aula de português e artes e de matemática. As aulas de português e matemática eu vou explicar com vocês já à frente no bloco de atividades e a de artes eu vou explicar aqui no quadro. Vocês estão vendo o desenho dessa flor bonita? Quem fez essa flor foi eu. E vocês veem no bloco de atividade de vocês que tem uma flor desenhada no texto de português? Então eu quero que vocês pintem todas as folhinhas dessa planta, quero que pintem o centro dela, quero que pintem o caule, deixem ela bem bonita. No centro dela tem uma frase. Então depois que vocês fizerem essa pintura, quero que vocês mostrem para a mamãe de vocês, tá bom? Então agora que a atividade de arte já está ok, quero que todo mundo pegue o bloco de atividades que vamos começar a explicar português e matemática. Meninos e meninas, vamos começar pela língua portuguesa. Vocês sabem que esse domingo nós comemoramos o Dia das Mães, né? Até aqui tem um breve resumo que fala que mãe não é só quem dá a luz. Mãe é quem cria, quem se preocupa, quem dá amor, quem tem um papel materno nas nossas vidas. Por isso que a aula de hoje nós vamos começar com a leitura de um texto. Então a gente vai ler esse texto e vamos responder às atividades, tá bom? São 3 questões. A parte da flor que eu falei no comecinho do vídeo é essa. Vocês vão colorir essa flor e vão mostrar para a mamãe de vocês, tá bom? Então vamos lá. Toda mãe é uma fada. Toda fada é uma mãe. Toda mãe é uma fada quando cuida com carinho de sua criançada. Tem mãe bela, tem mãe alegre, tem mãe triste, tem mãe calada, mas todas têm encantos de uma bela e linda fada. Olha que texto mais lindo, né, pessoal? É um texto que fala sobre as mamães, porque tem mamãe de tudo quanto é tipo. Tem mamãe que é bela, tem mamãe alegre, tem mamãe triste, mamãe calada, mas tem muitos outros tipos de mãe. Como é que é a mãe de vocês para vocês? Ela não tem umas características que vocês a conhecem? Então esse texto ele tentou puxar um pouquinho das características das mães. E no final ele fala: todas têm encanto de uma bela e linda fada. Ser mãe é um ato muito lindo. Não é só dar à luz. Ser mãe é cuidar, é amar, é se preocupar com os filhos. Então, depois da leitura desse texto, nós vamos fazer as atividades de português. Então, em português, nós temos 3 exercícios. O primeiro, ele pede para vocês caracterizarem que tipo de texto é esse. Esse texto é uma fábula? É um poema? É um bilhete ou é uma carta? Então, vocês vão ver pelo tipo do texto, né, que nós acabamos de ler e vocês vão responder essa primeira atividade. A segunda fala: a função do texto é de transmitir um ensinamento? Então, o texto está querendo transmitir um ensinamento para vocês? O texto está tentando ensinar uma receita? Ele está tentando despertar sentimentos e emoções? Ou ele está elogiando as mães? Então, vocês vão marcar a alternativa correta, tá? De o que é a função desse texto. E depois a gente vai passar para a terceira questão, que ela pede para a gente classificar o texto pelo número de estrofes e versos. Aí a gente tem na letra A 10 estrofes e 3 versos. Na letra B, 3 estrofes e 10 versos. Na letra C, 2 estrofes e 10 versos. Ou a letra D, 9 estrofes e 3 versos. Então a gente vem aqui no texto, né? A gente vai contar as linhas para dividir ele em estrofes e em versos, tá bom? Na atividade de matemática, nós vamos fazer uma interpretação das tabelas, né?
Então aqui a gente tem uma tabelinha que a gente tem linhas que são numeradas de 1 a 6 e nós temos as colunas que são de A a F. Linhas, se vocês verem, são as linhas que estão na horizontal. E as colunas, que são de A a F, elas estão na vertical, ou seja, de baixo para cima. Então vamos lá. Érica gosta de ir ao clube nos finais de semana. A figura abaixo mostra a localização de alguns espaços do clube. Observe. Então a gente vê que o vestiário feminino, ele está na linha 4, vocês estão vendo aqui, ó, na linha 4, e ele está na coluna A. Então o vestiário feminino, ele está na 4A. O vestiário masculino, que é essa figura aqui, ele está na linha 3 e na coluna B. Vocês estão conseguindo ver que o vestiário ele está na linha 3 e na coluna B? A questão quer saber qual a localização da piscina. A piscina ela está bem aqui. Então vocês vão pegar nessa imagem e vão ver qual é a linha que a piscina está e qual a coluna que ela está. Em seguida, vocês vão para a número 2, que fala: veja a quantidade de picolés que uma sorveteria vende por dia. Novamente, a gente tem linhas e colunas. As linhas elas são numeradas de 100 a 300 e as colunas nós temos a coluna de morango, coluna de uva, coluna de chocolate e coluna de creme. Se vocês verem morango, morango está na linha 100, uva está na linha 200, chocolate está na linha 300 e creme está um pouquinho abaixo da linha 300, ele está entre 200 e 300. Então a pergunta quer saber: quais são os sabores de picolé mais vendidos? E aí tem o conjunto, né? Uva e chocolate, uva e creme, morango e creme e chocolate e creme. Então vocês vão olhar para esse gráfico e vão dizer quais são os sabores mais vendidos de picolé em uma sorveteria. A questão 3, ela já fala o seguinte: o senhor José gosta de ir à praça dar milho aos pombos todas as tardes. Observando a cena, podemos afirmar que o saco de milho ocupa qual posição em relação ao senhor José? Então, vocês estão olhando aqui que tem o senhor José na imagem, né? Ele está no centro dessa imagem. Então, o saco de milho que ele está segurando, ele está em qual posição? Ele está à sua esquerda, ele está à sua direita, ele está acima dele ou à frente dele? O saco de milho vocês já conseguem ver aí na figura, né? Então, vocês vão marcar a alternativa correta. A questão 4 fala sobre um jogo bem interessante que é o Tangram. Ele é formado por 7 peças. Cada peça possui uma forma geométrica. Então, vocês estão vendo o desenho aqui, essa imagem, que ela mostra várias peças do Tangram. Se nós contarmos, são 7 peças. Então, o exercício quer saber quantas peças dessa imagem do Tangram tem a forma de um triângulo. Vocês lembram o que é um triângulo? O triângulo ele tem 3 lados. Então, vocês vão contar nessa imagem quantas figuras tem a forma de triângulo e preencher no gabarito qual que é a quantidade de peças que tem a forma de um triângulo. E aí nós temos mais um exercício, que é o número 5, que fala: Aline adora brincar no Orkut no jogo Segredos do Mar e já chegou na fase 16 do jogo. Orkut, para quem não sabe, era uma rede social antiga que hoje ela foi substituída pelo Facebook, pelo Instagram, e dentro do Orkut tinham alguns jogos. Então, para ir para a fase 17, a Aline precisa fazer 327.290 pontos. Calcule quantos pontos faltam para ela passar desta fase, vendo que no desenho abaixo ela já possui 140.580. Então, para a gente descobrir quantos pontos ela precisa fazer, a gente precisa diminuir 327.290 de 140.580, que é o que ela já tem. Então, o resultado dessa subtração é quanto falta para ela passar para a fase 17.
Então, meninos e meninas, essas são as explicações da atividade de hoje. Se vocês tiverem dúvida, podem me chamar, tá bom? Eu estou aqui à disposição e mandem as fotos das tarefinhas no grupo para eu corrigir no privado. Um ótimo dia para vocês e tchau, tchau!